Agora sim. Bom, nós vamos começar a aula de hoje daquela pergunta que nós deixamos na última aula, né? Nós falamos sobre tantas coisas, não dá para a gente recapitular tudo, mas nós começamos a falar sobre o novo nascimento e como esse é o tema mais importante do Novo Testamento. Eu quis já na primeira aula fazer uma abordagem rápida e poder também hoje, nessa primeira aula, até às 10 horas na aula do intervalo, estar falando sobre o assunto. Mas a gente falou sobre outras coisas na última aula e a pergunta que a gente deixou foi a seguinte: por que... Está muito quente. Por que, se Deus sabia que o homem ia pecar, né? Se Deus sabia que tanta gente ia para o inferno, não era mais simples não ter criado a humanidade? Ou quando, por ocasião do dilúvio, simplesmente ter acabado com o mundo? Porque os bilhões de pessoas que nasceram após o dilúvio, né, grande parte delas foi para o inferno, até porque a porta do inferno é larga, né? Então, será que Deus, num ato de misericórdia, não poderia ter desistido da humanidade? Foi essa a pergunta que nós fizemos. E aí, o que vocês acham em relação a esse assunto? Eu acho que Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Então, por isso que ele quis refazer todo o plano da humanidade, né, até com a intenção de ver no homem a mudança. Eu vejo dessa forma. Eu vejo dessa forma. Nosso Deus não é egoísta. É verdade, é um Deus que não é egoísta, é um ponto que a gente vai falar. O que mais vocês refletiram sobre o assunto? Alguém mais tem pensamento em relação a isso? Eu só tinha falado de não ir contra a própria criação dele, né? Sobre isso, né? Verdade, bem observado. Nós falamos que Deus, ele não pode ir contra a sua criação. E o que ele fez quando ele criou tanto anjos quanto homens? Ele nos deu o livre-arbítrio, a capacidade que cada pessoa tem de decidir, de escolher entre o certo e o errado, de estar ao lado de Deus ou não. Então, quando Deus dá ao homem essa capacidade, não haveria sentido ele interferir nisso, dizendo: olha, agora eu não vou mais permitir que vocês continuem vivendo, porque vocês estão fazendo as escolhas erradas, né? Porque isso é responsabilidade de cada um. Mas um ponto importante também, que vale a pena a gente ressaltar, é que, suponhamos aqui, hipoteticamente, que eu viesse a ter 10 filhos, e antecipadamente eu soubesse que 7 filhos seriam ruins, seriam pessoas perversas, e 3 filhos seriam pessoas maravilhosas, que fariam, assim, muito bem para a sociedade. Eu poderia, antecipadamente, se eu tivesse esse poder, dizer assim: bom, já que esses 10 filhos, 7 não vão prestar, eu não vou ter filho nenhum, porque aí não corro o risco, né, de que esses filhos ruins nasçam. Mas eu estaria sendo injusto com os bons, porque aqueles que fazem as escolhas certas têm o direito à vida. E quando a gente fala vida, a nossa concepção de vida está muito distorcida por causa do pecado. A vida que Jesus falou que nós teríamos, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então a vida que há na eternidade é uma vida infinitamente superior a essa nossa aqui, onde cada dia vai ser melhor do que o outro. Se nesse mundo nós temos uma gama, um leque de realizações que a gente pode estar se lançando, novos empreendimentos, novos sonhos, novos dias, né, nova esperança, imagina o céu como será. Vai ser um dia diferente do outro, vai ser um dia melhor do que o outro. A gente vai passar no céu 1 trilhão de anos e vai dizer: meu Deus, parece que foi onde que eu cheguei aqui, cada vez que passa está melhor. E Deus, na eternidade, antes de criar o mundo, ele quis compartilhar essa vida conosco. Ele não foi egoísta. Ele falou: vou criar, né, seres, tanto angelicais como seres humanos, para compartilhar
a minha vida, aquilo que eu desfruto na eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E aí Deus resolveu nos criar, mas já de antemão, sabendo que nós erraríamos, Ele mesmo providenciou a salvação pelos nossos pecados, quando fala que Jesus, Ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo já conversavam a respeito do nosso futuro, dos erros que nós cometeríamos, e Jesus se apresentou e disse: eu pagarei o preço pelos erros que eles cometerem, para que eles possam, mesmo fazendo as escolhas erradas, terem direito à vida eterna. Isso é amor, isso é misericórdia. Agora, aqueles que fazem as escolhas erradas, Deus não tem culpa. Deus ele não está sendo injusto, até porque a Bíblia diz que no dia do julgamento toda língua estará muda diante de Deus. Por quê? Não haverá o que falar. As pessoas, elas estarão diante de Deus para serem julgadas e terão a consciência exata de por que estão indo para o inferno, caso sejam sentenciadas a irem para lá. E aí a gente falou na aula passada a respeito de Romanos capítulo 2, né? Quando a Bíblia fala sobre os gentios que não têm lei, e a Bíblia diz assim: aqueles que sem lei pereceram, sem lei serão julgados, porque a sua consciência testifica nos seus corações, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, o ser humano ele pode morar numa tribo mais longínqua e distante, isolada da humanidade, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, mas ele tem algo no seu coração, na sua mente, né? Que é a sua consciência. Deus escreveu a sua lei na consciência do ser humano, de maneira que cada ser humano sabe quando está agindo certo e quando está agindo errado. Pode ser o índio mais selvagem, ele sabe quando ele está certo e quando ele está errado. E aí a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim: quando Deus há de julgar o segredo dos corações dos homens, segundo o meu evangelho. Então a pessoa não vai poder chegar para Deus e dizer assim: Deus não vai chegar para a pessoa e dizer assim: olha, eu vou te mandar para o inferno porque você não aceitou Jesus. Aí ele vai dizer: mas Deus, eu nunca ouvi falar de Jesus. Então Deus não vai usar esse parâmetro de julgamento. E Deus, ele, apesar de muitas vezes o evangelho não chegar em determinados locais, não quer dizer que Deus não se revela para o ser humano, porque Deus ele se revela. Isso, o que prova isso, por exemplo, é Cornélios, que a Bíblia diz que as esmolas dele e o jejum subiram até Deus, de maneira que Deus falou: olha, vai chegar alguém aqui na sua casa para te informar a respeito da salvação, e esse alguém era Pedro. E Deus também avisou a Pedro que era para pregar para ele. Então, ele nem sabia quem era Jesus, não conhecia o Evangelho, mas Deus já falava com ele. E aí é assim a história de todo ser humano: Deus se revela, Deus fala. Inclusive tem um relato, né, de uma tribo indígena onde os missionários chegaram, e quando eles chegaram lá, eles encontraram algo muito diferente. Eles disseram assim: vocês aqui cultuam quem? Eles falaram: nós cultuamos o único Deus. E o nosso chefe, antes de vocês chegarem, ele ansiava por essa mensagem, porque ele aboliu a idolatria aos deuses que nós adorávamos, e ele instituiu a adoração ao único Deus. E ele morreu ansiando por ouvir essa mensagem que vocês estão trazendo agora. Quer dizer, o Espírito Santo se revelou a ele e ele preparou a chegada daqueles missionários. Então, meus irmãos, Deus é justo, Deus não vai mandar ninguém para o inferno injustamente. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente o culpado. E assim é o plano da salvação. Deus ele sabe o que faz. E na continuação daquilo que nós falamos na aula passada, nós falamos a respeito do Velho Testamento e Novo Testamento, que o Velho e o Novo Testamento, eles se encaixam perfeitamente, eles se complementam. Apesar de ter havido 400 anos de silêncio profético entre o Velho e o Novo Testamento, a gente vai estudar esses 400 anos, vai falar inclusive hoje aqui alguma coisa, porque esses 400 anos eles são determinantes para nos fazer entender a cultura neotestamentária e entender qual o ambiente secular que Jesus pegou, até mesmo para poder conseguir entender a Bíblia. E tem muitos textos que são polêmicos, por exemplo, um deles, 1 Timóteo 2. Abre aí só para vocês terem uma ideia. Alguns textos do Novo Testamento, a gente não vai ter a chance de esgotar todos eles, né? Mas pelo menos esse eu vou dar uma passada com vocês, não na aula de hoje, mas só para vocês sentirem como alguns textos são difíceis de serem interpretados se a gente não tiver a luz
da cultura da época, né? A gente entender a cultura da época. 1 Timóteo capítulo 2. A partir do verso 9. Eu vou ler aqui rapidamente, diz assim: que do mesmo modo, 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em vestiário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos. Quer dizer, a mulher não pode usar trança, nem ouro, nem pérolas. Mas convém a mulheres que professam a piedade com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque Adão foi formado primeiro e depois Eva, e Adão foi enganado, mas a mulher... Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade e santidade em sobriedade. Gente, que texto difícil de interpretar, não é? Mas quando a gente faz um raio-x da cultura da época e entende por que Paulo está falando isso, se torna claro como cristal. Mas a gente não vai entrar nesse texto hoje porque rende uma aula tranquilamente, né? Mas tem muita coisa aqui que parece que a Bíblia está dizendo que é, mas depois quando a gente estuda vê que não é. Por exemplo, quando ele diz que a mulher será salva se der à luz a filhos, não tem sentido isso, né? Então não é isso realmente que o texto quer dizer, e numa outra ocasião nós estaremos falando sobre esse assunto. Mas como é que a gente pode entender, por exemplo, o Velho Testamento à luz do Novo? Um outro exemplo de texto, esse a gente vai explicar hoje. 1 Coríntios 21, do 1 ao 4, aliás, 1 Crônicas 21, do 1 ao 4. E depois também Lucas 14, 31. 1 Crônicas. Isso, 21, do 1 ao 4. E depois Lucas 14, 31. Isso, Lucas 14, 31 e 1 Crônicas 21, do 1 ao 4. Vamos fazer uma leitura alternada? Começando aqui por Luzia, na sequência, depois a gente vai até e completando as leituras de hoje. Isso, 1 Crônicas 21, versículo. Cada um deles. Mas Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, o rei meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que procura isto, meu Senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel, e então voltou para Jerusalém. Isso, agora o irmão Fábio pode ler Lucas 14, 31. Enquanto ele vai abrindo, reflete aí. Qual foi o pecado de Davi? O que trouxe tanta ira da parte de Deus? Porque a gente não vai ler o texto todo para ser bem dinâmico, né? Mas, por causa, a gente vê aqui no versículo 1, que Satanás incitou, levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E por causa dessa
contagem do povo, Deus feriu o povo de Israel com uma praga que num dia morreram 18 mil, 24 mil pessoas. Foi muita gente que morreu. E aí, o pecado de Davi foi o quê? Contar o povo? Será que foi esse? Não, então vamos ler. Oi? Dá ouvido a Satanás, mas tem algo do coração de Davi por trás dessa contagem. Contar o exército? Contou o exército. Lucas 14, 31. Quer ver? Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Quer dizer, Jesus, ele dá contando uma parábola, né, ele fala a respeito de como era a cultura da época. Que um rei, quando ia sair para a batalha, quando ele tinha 10 mil homens, ele ia contra 20 mil, ele primeiro fazia conta se com aqueles 10 mil ele tinha condições de vencer o exército com 20. Então, por que Davi contou o povo? E que desagradou tanto o coração de Deus? Será que foi insegurança de achar que o inimigo estava com mais gente do que ele? Insegurança, isso aí. O que mais? Nesse texto aqui, eu acho que fica bem descortinado a falta de fé no coração de Davi. Um homem que já havia vencido Golias, já havia vencido tantas batalhas pela fé em menor número, que foi duramente perseguido por Saul, sem nunca ter sido apanhado, agora estava confiando em quê? No seu exército de soldados. Por quê? Ele sabia que a qualquer momento a guerra poderia explodir. Ele precisava saber com quantos soldados ele podia contar, ou para entrar na guerra, ou para pedir condições de paz. Não, peraí, não vamos brigar não. Leva aqui uns talentos de ouro, de prata, como tributo, para você não vir contra mim. Só que isso desagradou o coração de Deus. Como é que um homem que já havia vencido tantas batalhas pela fé, agora estava cogitando a possibilidade de confiar no seu exército? Ele podia ter 300 homens à sua disposição, que ele venceria qualquer batalha se Deus estivesse com ele, como foi com Gideão. Por isso, Satanás percebeu essa falta, essa insegurança de Davi, essa falta de fé, e aí ele se levantou, porque o diabo ele entra onde dá brecha, né? E ele observa cada pessoa. Ele observou Davi, viu que havia uma base para tentá-lo, e ele lança: olha, por que você não conta o povo? De repente explode uma guerra aí, você tem poucos homens, vai ficar ruim para você. E aquilo ali despertou a ira de Deus contra o povo de Israel. Então Jesus, lá no Novo Testamento, cita isso, e um textinho pequeno, mas que nos ajuda a compreender um pouquinho da cultura da época, de como as coisas eram feitas. E tem muitas outras coisas que a gente vai falar hoje ainda. Mas aí, na continuação, nós falamos na aula passada, naqueles 400 anos de silêncio, a respeito de Alexandre o Grande, que foi alguém assim, uma figura muito importante nesses 400 anos de silêncio, que foi determinante na divulgação, vamos colocar assim, para que a cultura grega ficasse impregnada ali naqueles tempos antigos. E essa cultura grega foi determinante na formação de alguns grupos religiosos dos tempos de Jesus. Os saduceus, os fariseus, os escribas, que a gente vai estar vendo depois. Mas, ainda voltando à questão do Velho Testamento, Deus ele é perfeito, porque primeiro veio a lei e depois vem a graça. Só que a lei, ela não nos leva à terra prometida. Tanto que Moisés, ele representa isso de forma muito clara quando ele chega às portas da terra prometida, Deus diz assim: você pecou, você não vai entrar. E diga-se de passagem, o pecado de Moisés, que não permitiu que ele entrasse na terra prometida, também foi falta de fé. Porque a Bíblia diz assim, que Deus mandou que ele falasse a rocha, e ele na ira feriu a rocha. Aí Deus falou assim: você não me santificou diante do povo, falando a rocha você feriu. Quer dizer, falar era um passo de fé mais adiante do que ferir a rocha. Porque ele batendo na rocha, aquele pessoal
coração incrédulo, duro, poderia dizer, já tinha água ali, quando ele bateu, a água saiu. Né? Povo incrédulo do deserto, e aí Deus falou, vou levar você um passo mais além de fé. Porque na primeira ocasião, quando Deus fez brotar água da rocha, ele feriu a rocha. Mas na segunda ocasião, Deus disse, fala a rocha. E Moisés também parece que não creu. Ele fere a rocha e, por causa disso, Deus não permite que ele entre na terra prometida. Então, a lei não nos leva à terra prometida, a Jerusalém celestial. A lei não é capaz de aperfeiçoar o ser humano. Então, mas a lei ela exerceu um papel fundamental na história da humanidade, porque ela revelou os nossos pecados. O que nos leva à salvação, à vida eterna, é Jesus. Mas para nós chegarmos à cruz, a gente primeiro precisa ter consciência do nosso pecado. Foi o que nós falamos naquela aula de evangelismo que a gente vai ter aqui mais para frente. Como é que se evangeliza uma pessoa? A gente dá essa matéria aqui de missões e evangelismo. Você não pode falar de Jesus para uma pessoa sem que antes ela tenha consciência de que é pecadora. Porque senão você fala de Jesus e a pessoa diz assim, eu já tenho Jesus no meu coração. Porque ela não consegue compreender a gravidade do seu pecado, que ela está separada de Deus. É a mesma coisa você tentar convencer uma pessoa que está doente a tomar um remédio sem que ela saiba que está doente. O remédio é ruim, é amargo, vai ser um tratamento doloroso e ela diz assim, peraí, eu não vou fazer isso não. Eu não estou doente, para que eu quero esse remédio? O evangelho é assim. Às vezes a gente quer apresentar o evangelho ao doente espiritual, aquele que está morto espiritualmente, sem que ele saiba da sua condição de pecado. E ele nunca vai aceitar. Ele vai dizer, mas eu já tenho Jesus, no final das contas Deus vai levar todo mundo para o céu, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, eu não prejudico ninguém. E a pessoa vai vivendo a vida de pecado, achando que está tudo bem quando não está. Então a lei, e a gente fala nesse treinamento de evangelismo, que a gente confronta a primeira pessoa com a lei de Deus para que ela entenda a sua real condição de pecador para depois apresentar o plano da salvação. E foi o que Deus fez com a humanidade. Deus mandou primeiro a lei, e pela lei ninguém conseguiu se salvar, e aí quando veio a salvação veio através da fé. E aí nós falamos na aula passada que a salvação, para quem nasceu antes de Jesus, a pessoa é salva pela fé, mas com um olhar para a cruz, um olhar para o futuro. Nós somos salvos pela fé, mas com um olhar para o passado, porque a cruz já aconteceu. Mas quem nasceu antes de Jesus foi salvo pela fé também em Jesus. E nós citamos o exemplo de Simeão, que pegou Jesus no braço quando foi apresentado no templo e disse, agora despede teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Quer dizer, ele esperava a salvação, ele tinha fé na promessa. E essa fé salvou não só ele, mas como todos os outros que viveram antes dele. Abraão foi salvo pela fé, porque ele creu em Deus quando Deus disse, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então, apesar dos profetas no passado não terem ideia de quem era Jesus, tanto que a Bíblia fala em Colossenses, que eles inquiriram diligentemente a respeito da salvação, querendo saber qual o tempo, quais épocas, mas que era algo que não era para o seu tempo. Mas eles se questionavam, que salvação é essa? Nós somos pecadores, a gente está condenado. Mas espera aí, tem uma promessa. Que promessa é essa? Eles pensavam, tentavam imaginar, mas não conseguiam ter a menor ideia de quem era Jesus, do que ele faria na cruz do Calvário. Mas eles foram salvos pela fé nessa promessa, ainda que a sua fé fosse limitada por causa do desconhecimento, da ignorância em relação ao plano de salvação. Aí a Bíblia diz que Deus, em Hebreus capítulo 11, providenciou algo melhor a nosso respeito. Porque eles viram a promessa e saudaram de longe. Hebreus capítulo 11, mas nós não, nós alcançamos essa promessa. E a Bíblia diz, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o plano que se concretizou na nossa geração, no nosso tempo, aperfeiçoou aqueles que morreram no passado. E nós falamos na aula passada o seguinte, quando Jesus estava nesse mundo para ser crucificado, no céu, o assunto do momento era a vinda de Jesus ao mundo. Tanto que na transfiguração, Moisés e Elias, que já estavam no céu, eles conversam com Jesus a respeito da sua morte, do seu sofrimento aqui nesse mundo. Então, no céu, Jesus, no céu, os anjos, os homens que já haviam morrido, conversavam sobre aquela salvação. Talvez Moisés estava conversando com Elias. Elias,
o nosso Deus desceu. Jesus já está entre os homens, ele vai morrer para pagar aquela conta nossa, né, do passado. Aquela vez que Deus mandou eu falar a rocha e eu feri, eu estou na infração com Deus, mas ele, pela sua graça, me recebeu aqui e já providenciou o perdão através de Jesus. E eles conversam com Jesus na transfiguração, isso fica claro. E Jesus diz, né, que quando ele estivesse nesse mundo, os discípulos veriam os céus abertos e os anjos descendo sobre ele. Quer dizer, o céu estava mobilizado por esse momento histórico, que era o momento da salvação da cruz, assim como o inferno também, para tentar impedir. Então, aqueles que estavam no céu, quando Jesus disse, está consumado, eles deram o brado de vitória e disseram, agora sim, estamos definitivamente perdoados, o sacrifício foi feito e logo começará a chegar mais pessoas para estar aqui junto conosco. Eu fico imaginando Abraão, né, que não tinha a mínima noção quando Deus falou para ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Eu até brinquei aqui na igreja numa pregação que eu fiz e eu falei, gente, imagina Abraão no céu. Chega 1, 2, 3, 50, 100, 1 milhão e o anjo diz assim, Abraão, olha aí, está chegando mais um fruto da salvação, da promessa que foi feita a você, através de você, Jesus nasceu, através da sua fé, você é o pai da fé, você deu origem a tudo isso. E Abraão hoje tem plena consciência daquilo que Deus falou para ele, quando nele seriam benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz ainda que os descendentes de Abraão não são os filhos segundo a carne, não são os judeus que moram hoje em Jerusalém, não. Os verdadeiros israelitas são os descendentes segundo a fé, porque Ismael foi um filho da carne, mas Isaac foi o filho da promessa, o filho improvável, o filho da fé, o filho que não tinha condições de existir, que Deus trouxe à existência. É o nosso caso, nós somos os filhos improváveis, os filhos da fé, os filhos que não tinham direito, mas nós fomos enxertados, nós fomos abraçados através de Jesus. Então, quer dizer, os filhos de Abraão, os verdadeiros judeus, não são os descendentes segundo a carne, somos nós, a igreja do Senhor, o verdadeiro Israel de Deus. Então aqui, né, quando o Novo Testamento se inicia-se a história da salvação, né, concretiza-se a história da salvação da humanidade. E aí eu queria voltar, porque na última aula nós falamos assim muito rapidamente sobre o novo nascimento, mas eu queria ler porque não podemos passar assim tão rápido por esse texto. Romanos capítulo 6 e 8. Enquanto vocês abrem, alguém tem algum comentário a fazer, alguma dúvida? Algo a acrescentar? Romanos capítulo 6 e 8. Vamos lá, a partir do verso 1. Romanos capítulo 6. Parou quem a leitura? Fábio, né? Então a gente pode começar lendo isso mesmo. Capítulo 6, a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Só fazendo um comentário aqui antes do Léo ler. Do Léo não, o Léo está ali. Do irmão Timóteo. Esse primeiro versículo aqui, ele fala, o apóstolo Paulo ele pergunta assim, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Havia uma falsa doutrina na igreja dos romanos, onde dizia-se que por causa da graça,
nós poderíamos pecar, porque o pecado era na carne. Por causa da graça, nós temos o direito de viver no pecado. Afinal de contas, a carne é fraca, né? E nós fomos salvos, então aquilo ali não tinha nada a ver, mas o apóstolo Paulo começa com esse questionamento. O que diremos, pois, então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É como o crente que diz hoje assim, eu vou pecar aqui um pouquinho, depois Deus me perdoa. A Bíblia diz, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí ele vai explicar por que nós não podemos permanecer no pecado. Quer falar? Qual doutrina era essa? Olha, essa doutrina tinha algumas doutrinas falsas, né? Tinha os nicolaítas, que inclusive o Apocalipse fala, tinha algumas seitas, né? E alguns grupos que começaram a se levantar dentro da igreja e começaram a trazer heresias. E o apóstolo Paulo ele até fala, né, que era necessário que nascessem essas heresias para que se separasse quem era de Deus e quem não era. Então ainda hoje é assim, aqueles que querem realmente fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo não os deixará enganados, porque as heresias vêm, às vezes confunde, mas aquele que está na presença do Senhor, que busca a verdade, ele vai conseguir se desvencilhar desses falsos ensinamentos, né? Inclusive tem uma igreja hoje, eu ouvi dela a respeito dela há muito tempo atrás, não sei se o nome é Vivendo em Graça, que seguia mais ou menos essa linha aqui. Você se tornava membro da igreja e não precisava assim daquela mudança de vida. Você podia continuar bebendo, fazendo as coisas erradas, porque Deus ia perdoar. Uma doutrina assim bem estranha. Você leu 2? 2 agora. Isso, pode ler. De modo nenhum, como veremos ainda no pecado, pois que para ele morreremos. Como viveremos no pecado se morremos para ele? A gente vai comentar esse versículo aqui depois. Gustavo. O 3. Pode ler o 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Continua. Não, agora o próximo, pastor. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Isso, 6 agora. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pode ler isso, 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas terá domínio sobre ele. Luzia, pode ler 10. Pois tanto a ter morrido para o pecado, de uma vez morreu, mas quanto a viver, vive para Deus. Isso, 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para que obedeceis aos seus pecados. Isso, 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentá-los a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
o texto só até aí, termina com uma gloriosa promessa, a gente não vai ler o capítulo todo não. O pecado não terá domínio sobre vós. O que a cruz fez com a gente? É muito importante nós termos dimensão da profundidade desse texto aqui. Inclusive, nós até citamos na última aula um exemplo engraçado, onde eu perguntei o seguinte: você tomou conhecimento de que uma pessoa morreu, foi no sepultamento dela, corre o risco de no dia seguinte você estar andando no Alcântara e esbarrar com essa pessoa? Fulano, ué, você não morreu? Eu fui lá, eu vi você. Não, voltei para fazer uma comprinha no Alcântara, daqui a pouco eu estou voltando para o Parque da Paz. Isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque quem morreu acabou. Então, quando a Bíblia diz que nós morremos para o pecado, preste bem atenção, não existe, a palavra é essa, a possibilidade da gente voltar para a velha vida de pecado que nós tínhamos antes. Porque o corpo do pecado foi desfeito pelo poder regenerador do Espírito Santo que agora habita em nós. A Bíblia diz que nisso se diferenciam os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João, capítulo 1 ou 2, se não me engano. Porque os filhos de Deus, eles não permanecem na prática do pecado. Existe uma diferença em viver na prática do pecado e pecar eventualmente. Eventualmente a gente peca, mas viver na prática do pecado a gente não consegue mais viver porque a gente morreu. A Bíblia diz que a semente de Deus em nós não permite que a gente continue no pecado. A semente de Deus em nós é mais forte do que a semente do pecado. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário é muito mais poderosa do que o poder do pecado, da morte e de Satanás sobre a nossa vida. Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário. E aí, qual é o processo que o Espírito Santo de Deus nos faz passar para que o pecado não tenha domínio sobre nós? Ano após ano, dia após dia, mês após mês, o Espírito Santo nos leva para a cruz. E o velho homem vai morrendo. A cruz, ela é lenta, dolorosa e às vezes insuportável, mas necessária. Porque todo mundo quer viver o poder da ressurreição. Aí a Bíblia diz assim no texto que nós lemos: se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Se formos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então o cristão, ele quer muitas vezes viver o poder da ressurreição na sua vida, e o Cristo ressuscitado, ele diz, né, é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Mas o poder da ressurreição é proporcional ao poder da morte. Aliás, o poder da ressurreição é proporcional à morte. À medida que a minha carne vai morrendo, mais vai aumentando o poder de Deus na minha vida. Um crente carnal, ele não tem poder nenhum, ou quase nenhum, porque a carne está falando mal. Mas aí o Espírito Santo nos leva para a cruz. E a gente esperneia, a gente grita, a gente não quer. Às vezes a gente larga a cruz porque não tem força, alguém vem e ajuda, como aconteceu com Jesus. Aquilo ali foi um exemplo para nós. Quando a gente não consegue carregar a cruz, alguém vem e nos ajuda a levantar e a continuar caminhando. E a gente vai. E ali na cruz a gente ouve o diabo dizer, soprar no nosso ouvido, como fez com Jesus: desce da cruz, para que tanto sofrimento? Não precisa ficar aí não, escolha um estilo de vida mais tranquilo, onde você não precisa renunciar tanto. Mas só que a cruz nos leva à ressurreição. E a ressurreição nos leva a viver uma vida de poder, de vitória, que o diabo não quer. Por isso Jesus falou: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra, por isso ide. Quer dizer, Deus, Ele nos deu todas as ferramentas para vivermos uma vida abundante nesse mundo, mas essa vida será medíocre enquanto nós não formos para a cruz e crucificarmos a carne verdadeiramente. E nós precisamos permitir ao Espírito Santo que faça isso em nós, porque é pelo poder dele. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz que mora em nós. E os irmãos, olha que poder extraordinário. Eu ouvi uma palavra na conferência Atitude que o pastor Zé Cláudio participou. Inclusive, eu vou depois até postar no grupo aqui também algumas mensagens que foram proferidas nessa conferência Atitude. Mensagens assim revolucionárias que vão fazer muito bem para a nossa vida espiritual. E a gente tem lá umas 6 mensagens. Se a gente ouvir uma por dia, em uma semana a gente ouve.
Mas se for muito, a gente ouve uma por semana que no mês a gente acaba, um mês e pouco. Mas vale a pena, eu vou depois postar aqui no grupo do Instituto. E numa das palestras, o pastor Ibiúcar, ele diz assim a respeito do Espírito Santo, olha que visão extraordinária. Ele diz que quando Jesus deixa o mundo, Jesus fala assim, eu enviarei o Consolador, outro igual a mim. Então o Espírito Santo, ele realiza nesse mundo o mesmo papel que Jesus fazia no passado. Os discípulos conversavam com Jesus, sim ou não? Por que a gente não conversa às vezes com o Espírito Santo? Quem que ensinava os discípulos? Era Jesus. A quem os discípulos recorriam quando estavam com problemas, quando tinham dúvidas? Era Jesus. E às vezes a gente só se dirige ao Pai nas nossas orações e nos esquecemos que o Espírito Santo está bem aqui e que nós precisamos ter um relacionamento dinâmico com Ele. E aí ele cita o exemplo, ele falou assim, pastor Ibiúber, né? Imagina que o pastor Josué, que é o pastor da igreja onde estava sendo feita a conferência de atitude, fosse lá na minha terra e a gente saísse de carro para poder ir ao shopping, e durante aquele momento ali, nós ficássemos em silêncio no carro. Seria um desperdício, poderíamos estar aí conversando, fazendo perguntas, mas se ficarmos calados, nós não estabeleceremos ali um diálogo, uma comunhão. E às vezes a gente está com o Espírito Santo do nosso lado, dentro de nós, mas a gente faz qualquer coisa, entristece ele, apaga ele, mas não conversa com ele. Ele falou que ele lançou um desafio na igreja dele aos pais, ele fez uma campanha para que os pais pedissem ao Espírito Santo que os ensinasse a criar melhor os seus filhos. Aos empresários que o Espírito Santo os ajudasse nos seus negócios. Ele falou que foi uma explosão de milagre. Pais vindo contar, olha, o Espírito Santo falou comigo para agir assim com meu filho. Olha, o meu negócio alavancou, porque a gente tem algo muito precioso junto de nós, o Espírito Santo que nos regenerou, o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo que nos dá poder para ir para a cruz e para vencer o maldito pecado, e a gente não aproveita isso. Aí ele citou um exemplo que eu achei muito interessante, ele falou que o violonista mais famoso do mundo, com seu violino de 3 milhões de dólares, foi para o metrô de Nova York fazer uma apresentação. Colocou lá aquela caixinha, né, do violino para receber ali as doações, e as pessoas, milhares de pessoas que passam pelo metrô de Nova York todos os dias, passavam ali, jogavam 50 centavos, $1, sem ter a noção de quem era o homem que estava ali. Que nos seus concertos cobra verdadeiras fortunas e que os ricos pagam para irem assistir. Ele tocar aquela mesma música, uma das músicas mais difíceis de serem tocadas no violino, ele ali no metrô de Nova York, fazendo aquele concerto ali gratuito. E só um garotinho pequeno que passou e ficou admirado com a beleza da música e parou, e a mãe puxando, vamos embora, a gente está atrasado. E foi o único que deu valor. No final do dia, ele tinha na sua caixinha do violino $32. E ele tocou ali uma música, com seu violino de 3 milhões de dólares que talvez só ele soubesse executar. E as pessoas não deram valor. Então é exatamente assim que às vezes acontece na nossa vida. Temos o Espírito Santo na nossa vida, dentro de nós, não damos valor a isso. Não conversamos com Ele, não tiramos as nossas dúvidas com Ele. Pelo contrário, às vezes o magoamos, o entristecemos e, como a Bíblia diz, o apagamos com as nossas atitudes, com a nossa indiferença, com tantas coisas erradas que a gente faz no nosso dia a dia. Mas é esse Espírito Santo que nos dará poder para vivermos uma vida de vitória. É o mesmo Espírito Santo que nos levará para a cruz quando a gente realmente der lugar e dizer assim, muda a minha vida. Chega de ser massacrado pelo diabo. Chega de ser uma bola de ping-pong sendo jogada de um lado para o outro. Porque eu quero vencer. Jesus triunfou, a Bíblia diz, ele triunfou dos principados e potestades na cruz, os expondo publicamente aos presos, como Colossenses. O triunfo sobre o diabo é na cruz. É na cruz, tem muito crente que quer vencer o diabo, mas ele não quer ir para a cruz, então continua sendo massacrado, vivendo uma vida muito inferior àquela que poderia viver, porque não quer crucificar a carne. E Deus está o tempo todo nos levando para a cruz. E aí a Bíblia diz, aqui, o versículo: ora, se morremos com Cristo, cremos também
que com ele viveremos. E no final, ele diz no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em seu desejo. Esse negócio do crente que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, dizer que a carne é fraca, que não consegue vencer, não acredite nessa mentira, porque isso é engano do diabo. O diabo vai tentar fazer você acreditar, nos fazer acreditar que a gente não vai conseguir vencer aquele pecado. Ah, mas você caiu de novo, ah, você já está há anos nesse problema e não consegue. A morte é dolorosa, a morte de cruz é dolorosa e lenta. A carne não morre de uma hora para outra. Então a gente erra hoje, mas ganha experiência. Aí erra amanhã e diz, olha, eu errei por aqui, eu vou por aqui. E a gente vai contornando, o Espírito Santo vai dando sabedoria, e chega uma hora que a gente vence o pecado. E aquele pecado não nos domina mais. Mas o diabo vai fazer de tudo para que a gente acredite no contrário. Ele vai nos acusar, ele vai nos desanimar, porque ele sabe o poder da cruz, ele sabe que é lá que a gente vai vencer. Isso é o milagre do novo nascimento. É quando nós morremos para o mundo, a carne é crucificada, e nós nascemos para um novo relacionamento ao lado de Deus, né? Onde a morte não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E isso tem um desdobramento ainda mais extraordinário, que é o capítulo 8, mas a gente não vai ler agora não, porque é a hora do intervalo. A gente vai fazer a nossa pausa aí para o café, né? E depois a gente retorna aí para dar continuidade. Alguém que tem algum comentário a fazer sobre esse tópico? Alguma dúvida? Pode falar. Esses 10 mandamentos que a gente recebemos aí, ensina bastante, né, sobre também o pecado, sério, né, várias situações, né? As horas sobre isso também, né, como um todo, né? Isso. O apóstolo Paulo fala, né, que tira o homem daquilo que é pecado, que é cheio de morte, que nos afasta de Deus, né? E então a gente tem que ficar vigilante o tempo todo para a gente não pecar. A gente peca, né? Mas a gente tem que estar sempre, né, atento, né? Aí não devemos afastar de Deus, né? Isso, os 10 mandamentos ali tem... ensina muito. E tudo se resume nos 2 principais mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, ao meu entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, aí eu pego lá em Niterói. Então, esse tempo que eu pego aqui para Niterói, 30 minutos, todo dia eu vou lendo ele ali. Então, isso é muito bom, você vai aprendendo coisas assim, aí chega em casa como é que eu esposa. Então, eu li isso aqui e ensina muito, é muito bom esse livrinho, né? Tirar uma dúvida. Quando Jesus fala, né, com os seus discípulos ali, ele ia para o Pai, né, ia preparar o lugar para nós e ia voltar para nos buscar. Mas que ele ia deixar conosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Eu queria entender um pouco mais isso, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Porque na criação, quando Deus criou, né, a gente, do barro ali, né, formou a gente, ele assoprou o fôlego de vida, né, que é o Espírito Santo, não é isso? Não. É o nosso espírito. Nós somos parte de Deus. Porque somos 3, né? Espírito, alma e corpo, não é isso? Então, eu ouvi dizer que o Espírito que foi posto é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus soprou o Espírito dele sobre nós, que é onde entrou o Espírito dele sobre nossas vidas. Ouvi dizer isso, né, Marcos? A gente ouviu dizer. Aí eu queria tirar essa dúvida, porque confunde um pouco, né? E eu queria ter certeza disso. Se o sopro de Deus era o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós hoje. Queria entender um pouco isso. Não é. Apesar do Espírito Santo estar presente na criação, tanto que é dito lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. E apesar de naquele primeiro momento o Espírito Santo estar também habitando no coração do homem, porque não havia pecado, então havia uma ligação direta entre Pai, Filho e Espírito Santo, Adão e Eva, mas o Espírito do homem, ele não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Tanto que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, nós temos parte de Deus, o nosso Espírito, que é imortal, o nosso Espírito não morre, mas esse Espírito, a Bíblia diz, né? E o pó volte à terra como era, Eclesiastes capítulo 12, e o Espírito volte a Deus que o deu. E aí quando volta o Espírito para Deus, ele vai ser julgado, né? Céu ou inferno.
porque ainda foi falado, a pessoa ainda me falou que o espírito volta para Deus, a alma é condenada e o corpo volta para o corpo. Ah, sim, essa questão da alma. A alma, na verdade, são as emoções. Corpo, alma e espírito. Então vai para o inferno a alma e o espírito. Na verdade, para o inferno vai tanto o corpo, alma e espírito. Aos três. Porque nesse primeiro momento não, o pó volta à terra, mas Jesus fala, não temeis aqueles que matam o corpo e depois nada podem fazer. Temei antes aquele que depois de matar o corpo pode lançar no inferno o corpo e a alma. Em que momento da história isso vai acontecer? Quando os mortos ressuscitarem, lá em Apocalipse capítulo 20, forem julgados e forem lançados no lago de fogo. Então, a alma são as emoções. A pessoa no inferno, ela tem consciência, né, da sua existência aqui nesse mundo, e ela tem as emoções presentes. Dor, sofrimento, desespero, depressão, angústia, né? Então, a alma se refere a essa questão do ser humano. Mas tem muita gente que pensa na alma como o espírito, né? É diferente. Confunde alma e espírito, apesar de estarem interligados, né? Então, no caso, não seria tricotomia, né? Que seria corpo, alma e espírito. Isso, tricotomia, corpo, alma e espírito. Tem gente que crê na dicotomia, né? Só corpo e espírito, corpo, alma, né? Mas a Bíblia fala, né? Corpo, alma e espírito. Obrigado. Amém. Então, mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos dar uma pausa aqui na gravação. Vamos lá para o nosso café.